Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão aqui para você. Eu sou a Catiúcia. Mais uma vez estou aqui com a Maiara me ajudando. Acho que hoje o assunto vai render mais do que nunca, hein, Maiara? Acho que vai. Gente, a gente está se aproximando da estação mais fria do ano, o inverno. E hoje a nossa conversa vai ser, assim, bem direcionada para esse tema. Por que será que o inverno, ele faz a gente sentir, assim, mais vontade de ficar na cama, dormindo, no sofá, às vezes indisposto para sair fazer uma atividade física, uma caminhada? Por que será que a gente sente tanta fome, hein, Maiara, no inverno, no frio? Porque o corpo queima mais caloria. Será? Eu acho não que é vai isso, dando hein? spoiler, hein? Não vai dando spoiler. E a vontade de doce? Ixi. Aí vamos deixar pra Nutri falar. Vamos. E tem mais, hein? Como passar por esse período do ano aí cheio de festa junina, julina. Olha, então já fica por aqui com a gente, já deixa o seu like, seu comentário, compartilha com todo mundo, porque hoje a gente tem duas convidadas aqui especiais, a gente estava conversando aqui, que é o casamento perfeito, então aproveita aí para você ficar atento no nosso bate-papo, porque quem vai esclarecer e ajudar a gente a conversar sobre esse tema, e eu já quero super agradecer Nutri Tati Mendes, né? Tatiane Mendes, gente, ela é nutricionista, tá? Ela é especialista em nutrição funcional e infertilidade. E também a gente tem aqui a presença hoje da endocrinologista, a doutora Natália Boareto Herculano, especialista em emagrecimento, obesidade, tireoide, né? Diabetes. Então, gente, fica aqui ligadinho com a gente, que no final também elas vão deixar as redes sociais delas. Doutora, obrigada. Obrigada, Nutri. Obrigada, doutora, por terem vindo, aceitado muito aí. Obrigada pelo convite. Né, fazer esse episódio em pleno inverno, né? Por que, doutora, que no inverno a rotina e a alimentação, assim, elas são tão impactadas? Por que normalmente a gente estava começando a falar, sente mais fome ou menos desejo de fazer uma atividade física? Exatamente. Gente, vamos falar um pouquinho, então, da nossa mudança aí nessa estação que está chegando, né? Então, contraditoriamente, nós temos um aumento do metabolismo, né? No inverno, a gente tem uma termogênese, uma regulação do nosso metabolismo para tentar compensar essa redução da temperatura, tá? É algo muito discreto, né? Então, assim, geralmente a gente compensa isso com o aumento do consumo de calorias, né? A gente busca alimentos mais calóricos para compensar essa termogênese. O nosso corpo, ele busca sempre economizar energia, né? Então, a gente tem que pensar assim, ao longo da nossa evolução, como que a gente sobreviveu em momentos de frio? Se preservando, né? Então, fazendo menos atividade física, buscando uma alimentação para guardar essa energia. Então, ao longo do tempo, ao longo do período e da evolução, nós mantivemos essas características apesar de mudanças, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia e na nossa alimentação. Mas, então, nesse período, por que nós ficamos com menos vontade de fazer atividade física, querendo comer alimentos mais calóricos para se preservar, né? Fisiologicamente falando, isso vem lá de trás. Entendi. E isso impacta na atividade física? Diretamente. Exatamente. Nós temos uma menor propensão, uma menor proatividade no inverno, né? Isso acontece por quê? Porque com a redução também da luz solar ali no inverno, acaba que nossa serotonina vai ficando um pouquinho mais baixinha, a melatonina, ela eleva um pouquinho ao longo do dia, então a gente tem uma propensão a ficar mais paradinho, querendo economizar essa energia. Mas eu vou dar um spoiler aqui, olha, quem não segue a doutora Tatiane Mendes, já passa a seguir, porque hoje ela postou um stories que ela falava, eu só tenho 30 minutos, uma garrafa de água, e eu fui para minha atividade. Verdade. Como manter esse foco, essa disciplina nesse inverno, no frio, né? Não é fácil, né? Mas se a gente não fizer por nós, quem que vai fazer? Eu sempre falo para minhas pacientes, né? E eu acho que faz parte da rotina, né? Eu fiquei semana passada, minha rotina é 5 vezes na semana. E semana passada eu fui 4. E ficou faltando. Eu falo, gente, se eu não vou, se eu não faço aqueles 30 minutos, parece que meu dia não rende, né? E acho que faz parte da rotina, você criar uma rotina. Eu falo, depois que você começa, é difícil parar, né? E se você para, o seu corpo sente. Você fica mais cansada,
mais indisposta. E já leva essa temperatura mais baixa, a gente que ficar mais reclusa em casa, né? Tudo coopera. Mas, gente, é aí. É levantar do sofá aí. Não tem segredo. Pensa, né? Só vai. Não pensa, né? E tem alguma dica, que eu já vi dicas aí colocando, deixa a roupa pronta, faz isso, faz aquilo. Tem alguma diquinha pra... Eu deixo a roupa pronta. Às vezes eu deixo o celular lá no banheiro, porque daí se toca, eu tenho que levantar. E a partir do momento que você levanta, gente, saiu da cama é o mais difícil, né? Saiu da cama, pega, troca e vai, né? E eu tenho um ritualzinho, eu tomo lá meu cafezinho de manhã, penso que vai me dar uma energia e vou, não penso muito. Eu vou dar outro spoiler aqui. Hoje eu tô aquela que segue, tá stalkeando todo mundo, viu? Eu vi que você mudou o seu horário de rotina de academia. Você tá fazendo à noite, à tarde? Não tô. É que semana passada foi uma semana atípica. Então, meu primeiro compromisso do dia é academia. Mas eu também tenho essa meta. Então, se eu falei que eu vou 5 dias e eu fui 4... Então, eu tenho que compensar no final de semana. E como eu não consegui, semana passada, acho que foi segunda, terça e quinta, e no horário normal, eu fui no horário que eu mais odeio. Mas eu fui porque eu tinha um objetivo meu, uma meta. Maravilhosa. E eu bato todas as metas, então eu me recuso a perder. Ah, meu Deus do céu, olha só, ela é competitiva. E eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Se eu vou pra academia de manhã, eu vou chegar e eu vou comer errado, né? Então, aquilo meio que coordena a alimentação do meu dia. Então, uma vitória, né? Sim, então, e eu falo assim, gente, se eu levantei peso aqui 7 horas, 8 horas da manhã, nada vai me vencer. Exato. Né? E o dia flui melhor do que... O nosso humor, né? A produção de serotonina. Muito. Que A produção acaba hormonal, hormônios do falando bem-estar. que diminui, né? Uma coisa que eu sempre penso é... Quando o celular toca, isso é regra. Há anos na minha vida, tocou, levanta. E aí eu fico, às vezes quando o cérebro vem, ai, mas tá tão frio que nem... Teve dia que eu acordei e tava 8 graus pra ir treinar. Sim. Então assim, só os loucos e os resistentes vão, né? Os focados. Aí eu sempre penso, no final sempre vai valer a pena. Vai ser difícil levantar agora no frio, mas a hora que você termina a atividade, você fala, nossa, a hora que você sai assim da academia, fala, ai, que delícia, consegui. Exatamente. Verdade. E é isso. Eu quero começar já fazendo uma pergunta bem polêmica, tá? Que a gente vai falar sobre suplementação e tem a ver com a vitamina D. Doutora, você falou que o nosso corpo acaba tendo ali uma variação, uma mudança hormonal, né? E essa pergunta é para as duas, tá? E vamos ver se vocês vão estar de acordo, discordando. E hoje a gente vê que tem médicos que apoiam a suplementação, outros que não apoiam, né? E que falam, olha, tem que passar com realmente um profissional para ver. Essa baixa exposição que a gente tem no inverno, né? Ao sol, né? Seria interessante a gente repor a vitamina D nesse período? Não é necessário? O que a doutora acha? O que a Tati acha também? Perfeito. Realmente, no inverno, a gente tem uma menor exposição solar, ou seja, uma menor produção também de vitamina D, tá? As recomendações atuais nos dizem para, inclusive, não dosar vitamina D, mas suplementar para populações específicas, como crianças e idosos, tá bem? É interessante a gente manter níveis de vitamina D adequados também, principalmente no inverno, porque ela tem um papel muito importante, tanto na parte imunológica, saúde óssea e também ação hormonal no nosso organismo. Tem muita gente que te procura, Sim. Tati, para fazer a reposição de vitamina D? Sim, hoje acho que 90% dos pacientes que entram têm uma deficiência de vitamina D. Acho que a Natália deve observar isso, né? Porque a gente não se expõe ao sol, né? A gente trabalha Maria trabalha em lugar fechado. Sai de uma caixa, vai para outra caixa. Sim, né? E como impacta, né? Desde o emagrecimento até olha, a parte cognitiva, né? Disposição, fadiga. Às vezes a pessoa nem sabe o que tem, né? E nem sabe que está relacionado com a baixa vitamina, né? Mas assim, fora a vitamina D, que a gente precisa do sol para aumentar ali a absorção, né? Eu falo que a suplementação é a cereja do bolo, né? A gente tem que fazer o básico e ela vai suplementar o que falta, né? Tanto é que chama suplemento, Sim, né? e é muito comum, né? Chegar a pessoa tomando lá polivitamínico e não sei o que. Eu falo, calma, vamos dar um reset aqui, vamos começar do zero. O que você precisa? Né? Senão,
é só deixar o xixi caro. Exatamente. Isso Né? mesmo. E gastar dinheiro com coisas que você nem tá precisando. Então, é suplementar o que falta. Né? Mas a vitamina D, essa não tem como fugir. Acho que hoje a grande maioria acaba tendo que suplementar, né? Não são todos os pacientes, né? Mas a gente sempre avalia, vê indicação, como a Tati falou. Hoje em dia a gente vê muita prescrição desnecessária. O paciente chega tomando vários suplementos que não são baratos, né? E ele toma várias cápsulas ali, sem necessidade, que às vezes até acabam trazendo um desconforto para o paciente. E realmente aquilo que necessita está um pouquinho deixado de lado, né? Então, o nosso trabalho é o quê? Avaliar o paciente, né? Não é fazer Ctrl-C, Ctrl-V de fórmula, é avaliar cada paciente e suplementar o que for necessário para ele. Sim. E essa variação que a gente tem, assim, de alteração hormonal, doutora Natália, ela pode impactar na nossa qualidade de sono? Sim, pode impactar, tá? Então, assim, com a redução da exposição solar, acaba que altera um pouquinho, como eu comentei com vocês, tanto a nossa serotonina quanto também a melatonina, que é o nosso indutor do sono, né? Então, a melatonina, ela é produzida quando o dia está terminando, né? E sinalizando pra gente aquele momento de iniciar o sono. Então, acaba que no inverno, meio que desregula essa produção hormonal, tá? O que traz pra gente uma maior sonolência ao longo do dia e também, contraditoriamente, acaba interferindo um pouquinho no sono noturno. Né? Então, pode desregular essa função. E é por isso que a gente acaba se sentindo mais cansado, ou essa fadiga, ou tem só alguma relação com a deficiência de vitamina, doutora Tati? Sim, tem toda a relação, né, Sim, com certeza. Até porque, assim, a gente fala da melatonina, né, que ela é produzida, mas o nosso estilo de vida também inibe a produção de melatonina, né? Celular, né? Tela, luz. Né? Quem hoje trabalha? Quantas pessoas ficam até 10 horas, 11 horas da noite trabalhando no computador? Sim. Né? Não tem uma rotina. A gente tem hora para acordar, mas nem todo mundo tem hora para dormir. E o corpo ele precisa entender que também tem hora para dormir e hora para acordar, né? E eu falo assim, Natália, não sei se você fala isso, eu falo, ó, quem dorme mal, já acorda com resistência à insulina. Exato. Né? Os Já hormônios de acorda. fome já não produz, né? Não tem toda uma harmonia. E eu falo assim, Deus, ele criou o ciclo circadiano, que tem toda a parte ali hormonal pra gente seguir, né? Então, assim, se a gente tá comendo na hora que tem pra dormir, o corpo vai entender o quê? Mas o que é pra fazer? É pra dormir ou pra comer? Pra fazer digestão aqui? Então, a gente também tem que pensar nessa parte de rotina do sono. A gente fala de higiene do sono, né? Tá difícil, né? Já a questão da melatonina ali por causa do inverno, tudo isso, mas também a gente tá inibindo essa produção, né? Isso mesmo. E tem alguma alimentação específica nesse período para a gente até atenuar um pouquinho essa fadiga, né? Que a gente sente, esse cansaço, nos dar aí uma energia, né? Para enfrentar essa estação aí do inverno. Tem alguma alimentação específica, algo que pode nos ajudar? Não tem um alimento, assim, milagroso, né? Mas tem, assim, a rotina do seu dia. Então, assim, acordar e já comer proteína. Gente, todo mundo tem que acordar e já comer proteína, né? Aquela história de acordar e comer açúcar já tá elevando a glicemia lá em cima. Do jeito que sobe a sua glicemia, ela vai cair, levando o quê? A sua energia, roubando a sua energia. Então, por isso que a gente se sente muitas vezes cansado com a alimentação que tá ali, dando pico de glicemia. Cai, sobe, cai, né? Mas, assim, não tem uma dieta específica, tem uma qualidade alimentar, né? Então, acordar, comer proteína, beber água, gente, é o básico, né? E no frio é difícil a gente beber água, né? A gente não bebe, né? Exatamente. A gente não bebe. Exato. E quantas vezes se sente cansada, vai lá, bebe um copo de água e você, nossa, tô melhor, né? Começa a pensar, quando a gente tem dor de cabeça, e você vai beber água e pensa assim, nossa, tô com dor de cabeça, eu tô desidratada. E vai lá, então, beber água, gente... E assim, a gente pensa, mas eu bebo. Mas se você for contabilizar mesmo, às vezes não dá nem 1 litro. Né? Que dica, e a própria... perdão, doutora, pode Não, complementar. imagina. Igual a Tati comentou, né? Em relação às escolhas alimentares nesse momento também. Como a gente tem uma maior tendência ao consumo desses alimentos mais calóricos, mais carboidrato, mais açúcar, mais coisas afetivas e confortáveis, acaba que também eleva a nossa insulina, né? A gente acaba ficando um pouquinho mais sonolento até por conta disso. Eu falo isso várias vezes no consultório. Os pacientes que trazem, doutora, eu fico muito cansada depois do almoço, eu fico com muito sono. Você está observando a quantidade de carboidrato que você está consumindo nessa refeição? Porque a gente faz pico, né, de glicose, depois vem um pico
pico de insulina também. Então, acaba que esses ajustes, consumir proteína pela manhã, o próprio consumo da proteína, a proteína, ela precisa de uma quantidade maior de energia para ser digerida, né? Então, são escolhas interessantes também nesse momento. E fica até uma dica. Tem estudo que fala que se você começa o dia comendo proteína, a sua saciedade ao longo do dia, ela é muito melhor, né? E, gente, faz o teste. Come proteína no café da manhã. Eu sou, assim, tem final de semana que eu acabo não comendo, saindo, né, da rotina ali. Gente, chega 4 horas da tarde, eu tô assim, procurando um doce, procurando um carboidrato. Por quê? Eu penso, não comi proteína suficiente ao longo do dia. Meu ovinho de manhã não falta. E a proteína em todas as refeições, né? Sim, fracionado em todas as refeições. E eu ia até pedir mais uma dica. Qual é a proteína ideal pra gente começar o nosso dia? Sim, a gente pensa muito em ovo, né? Sim. Mas nem todo mundo que consegue comer ovo, né? Bem comum. Pessoa que tem aversão. Quantos ovos, né? Vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas assim, se você conseguir pelo menos comer 2 ovos, a gente já consegue bater ali uma quantidade de uma proteína ali de 15 gramas, né? Mas tem o iogurte, gente, que é uma fonte, né, de proteína. Tem o próprio leite, tem o whey protein, proteína de colágeno. Se você, né, tem paciente meu que consegue fazer um patezinho ali de frango e comer. Né? Patezinho de atum. Hummus, que é do grão de bico, é proteína. Né? Então, hummus ali num pão, né? É que a gente fala ovo pelo hábito, né? Pela praticidade. Tem gente que não gosta de comer frango no café da manhã ou carne, mas é proteína. Né? São vários tipos e aí vai depender de cada paciente também. Doutora, pra gente explicar para quem está em casa de uma maneira mais simples, o que é esse pico da insulina, da glicose, de maneira simples, né? Que nem a doutora Tati estava falando. Se a gente já começa de manhã comendo um carboidrato ou acaba dormindo no horário errado, uso excessivo de tela, isso já bagunça todo o organismo, né? O que acontece no nosso organismo, né, fisiologicamente, para a gente entender de uma maneira simples, para quem está assistindo a gente, o que acontece, o que desregula aí? Vamos lá, vou tentar explicar de uma maneira simplificada, tá? Então, por exemplo, esse paciente chega comentando que depois do almoço sente essa sonolência excessiva. Vamos pensar quando a gente vai consumir uma macarronada. Né, que bate aquele sono depois que você consome, né? Acontece que você despeja muita glicose no seu sangue. E o corpo, para compensar, libera a insulina para jogar essa glicose para dentro da célula, né? A longo prazo, isso até se torna disfuncional com a resistência insulínica que a gente comentou aqui, tá? Mas, num primeiro momento, então, a gente tem um despejo de glicose no sangue, fazendo um pico de glicose, e o corpo começa a liberar insulina. Só que o pico da glicose e o pico da insulina, eles são em tempos diferentes, né? Então, a partir do momento que a glicose está caindo, a insulina ainda está subindo, o que faz ela cair ainda de forma ainda mais rápida, o que traz esses sintomas de sonolência, indisposição, o pensamento fica lentificado, falta de foco, tudo isso, e até sintomas adrenérgicos, que o paciente acha que realmente está tendo uma hipoglicemia verdadeira, mas é uma hipoglicemia reativa. E o que a gente orienta nesses momentos, tá? Principalmente, trazer mais proteína para a dieta, gorduras boas, porque aí você não vai ter esse pico, né? Vai ser algo muito mais estável, né? Essa liberação vai ser muito mais estável após a sua refeição. E tem algum exemplo de gordura boa? Sim, azeite, linhaça, abacate, castanhas, né? E também trabalhar com alimentos que dão esse pico de glicemia devagar, né? Então, por exemplo, macarrão. Você come um prato de macarrão, passa 2 horas, você tem o quê? Fome. Você vai na Gelobel, pode falar? Gelobel? Quem sabe os patrocínios. Você come uma carne com uma mandioca, né? Um exemplo. Passa 2 horas, você não sente fome. Então, o que significa? Que a farinha branca, tudo que tem farinha branca, ela tem um pico de glicemia que é muito rápida. Ela faz isso daqui. Mandioca, cabotiá, batata doce, batata inglesa, ela tem um pico mais devagar. Então, ela vai fazer isso daqui com a sua insulina, né? E daí você vai ficar o quê? Mais saciada. E vai, consequentemente, vai dar um pico menor ali de insulina. Que a gente chama de carboidrato complexo. Isso, é trabalhar com esses carboidratos. Não é tirar o carboidrato, gente. Perfeito. Não tira. Porque senão o corpo ele vai querer compensar de alguma forma, né? Mas é trabalhar com esses carboidratos que vão dar mais saciedade e não dar esse pico de glicemia. Então, por exemplo, se eu quisesse comer uma batatinha, eu poderia mudar para uma mandioca, que seria mais tranquilo. Até pode ser a batata, ela cozida, ela assada, né? Tá? Que aí esse pico não seria tão grande, né? Não.
Não tão grande. E isso pode dar uma predisposição a diabetes, esses picos? A longo prazo, sim, com certeza. Né? Então, assim, quando a gente tem essa alimentação disfuncional, esse estímulo à insulina de forma continuada, a gente desenvolve a resistência à insulina, tá? O nosso corpo, ele começa a liberar insulina de forma excessiva. E para se proteger, essa insulina, ela começa a ter uma menor expressão dos receptores nos tecidos. Então, paradoxalmente, né, contraditoriamente, a gente tem muita insulina, só que ela começa a fazer efeito de forma inadequada. A longo prazo, isso leva a um pré-diabetes e a um diabetes. Entendi. Né? E todas as outras alterações, hipertensão, a própria alteração da fertilidade, né? Que é um caso comum da síndrome dos ovários policísticos também. Sim. E daí que entra a atividade física, eu falo pro meu paciente, né? Ele chega, doutor, o médico falou que eu tô pré-diabética. Eu falei, então você tá pré, você não tá ainda, então vamos correr atrás do prejuízo. E daí entra a musculação. Eu falo, fazer musculação. Né? E eu explico de uma forma bem simples, assim, né, pra ele. Eu falo assim, ó, quando a insulina ela vai entrar na sua célula, um dos primeiros órgãos que ela entra é o músculo. E se ela bate lá e fala, posso entrar? E o músculo fala assim, não, aqui não tem músculo pra você. E daí o que o músculo cria? Uma resistência à insulina. O músculo cria essa resistência. Porque então, já tá saturado, né? Isso. Já tá então, saturado. é musculação. Eu falo, gente, musculação, fora ser algo que vai fazer você viver muitos anos, né? Ela também ajuda no controle da glicemia. Exatamente. Sim. E se é uma estação mais fria? A doutora me deu uma introdução no começo, a doutora Natália, né, falando que a gente come e aí tenta armazenar a nossa energia aí para poder, né? Por que é a estação que a gente pode perder peso? O que acontece no organismo, já que a gente come tanto, às vezes come um pouquinho a mais no inverno, e por que mesmo assim a gente consegue perder peso? Ganhar peso, né? Ganhar peso. Na verdade, assim, como eu dei a introdução, a gente tem essa termogênese, então a gente aumenta um pouquinho o nosso metabolismo, mas é um aumento muito discreto. E esse aumento do metabolismo, ele é compensado, né, de forma negativa pelo aumento do consumo de calorias, né? Porque a gente busca geralmente esses alimentos, tanto é que a gente estava comentando antes do podcast. Por que será que as festas com os alimentos mais, né, gostosos e carboidrato são agora no inverno? Porque a gente realmente, para compensar essa baixa um pouquinho da serotonina, tentar economizar energia, acumular essa energia, a gente busca esses alimentos mais calóricos. Mas a gente queima mais caloria nessa época. Muito discretamente, mas sim. Exatamente. Só tem que saber aproveitar. Isso, exato. Manter a sua atividade física, a sua alimentação, né? Então, sim, a gente queima um pouquinho mais de caloria. Certo. Doutora, e existe alguma doença que ela pode ser agravada no inverno? Algum paciente que, de repente, tem um problema de hipertensão ou alguma questão com a diabetes, que o inverno ele pode ser um fator predominante para agravar? Sim. Algumas doenças, elas são agudizadas no inverno, como, por exemplo, o próprio hipotireoidismo, né? O paciente geralmente tem uma intolerância maior ao frio, tem piora dos sintomas, por isso ele precisa regular muito bem o seu TSH, manter o seu tratamento muito bem compensado, principalmente no inverno. O diabetes pode ficar piorado também, agravado, né? Por quê? Mais pelo comportamento do paciente, de tudo que a gente vem falando aqui. Então, o paciente diabético, ele reduz um pouquinho a atividade física, aumenta um pouquinho o consumo das calorias, o que piora o quadro do diabetes, né? E também outras doenças, como, por exemplo, doenças reumatológicas, doenças respiratórias e também doenças cardiovasculares, né? A gente tem um aumento de eventos cardiovasculares no inverno. Por quê? Porque faz uma vasoconstrição, então os vasos eles contraem de forma periférica, aumentam a nossa pressão e também o débito cardíaco, o que vai gerar um aumento ali da demanda do coração e pode trazer esses eventos, pode levar esses eventos. Então é sempre bom não largar o médico, de né? Forma alguma. Não largar a Nutri, consultar e tá mantendo a saúde ali em dia para passar também por uma estação que às vezes ela é um pouco mais rigorosa. Não sei se a gente vai enfrentar frios mais, temperaturas mais elevadas, né? Aqui em Londrina é uns dias. Uns dias, né? A gente estava falando, né, antes do podcast, daquelas comidinhas que trazem conforto pra gente, né? Comfort food, né? A sensação de aconchego. Nutri, ajuda a gente. Caldinhos e sopas, né?
para esse período, eles servem como uma alimentação mais saudável? Eles trazem essa sensação de conforto? Sim, até para ajudar a aumentar a temperatura do corpo. Né? Te deixar um pouquinho mais quentinha. Gente, caldos e sopas, a forma que você faz, ela define se ela vai ser um pouco mais calórica ou não, né? O que a gente tem em mente? Sopa, macarrão, batata, carne, né? Muito mais carboidrato do que própria proteína ou legumes. Então, assim, uma opção que eu gosto bastante, posso já dar dica? Pode. É o caldo de cabotiá, gente. Tem baixíssima... Eu tava pensando nisso agora, porque eu faço caldo verde com a base de cabotiá. Você faz com caldo... legal. Ao invés da batata, eu faço cabotiá. Boa ideia. Aí você cozinha, bate e depois coloca couve e tudo. Isso, não pode colocar linguiça daí, né? A gente coloca um franguinho desfiado, uns pedacinhos de frango. Mas o caldo de cabotiá, se você acrescentar o gengibre, que ele é um termogênico natural, né? Que Deus criou. Gente, fica uma sopa funcional, né? Coloca ali uns franguinhos desfiados, um pedacinho de acém também. A gente pode pensar também numa sopa de legumes. Gente, sopa de lentilha, né? Rica em proteína. O que não pode ter nesse caldo? O excesso de carboidrato, né? Principalmente ali vindo da farinha branca. Evitar mesmo, né? A farinha, o macarrão em si, né? Mas se for um caldo de legumes... Gente, caldo de chuchu já fizeram? Não. Ai, chuchu não tem gosto. Mas assim, você cozinha o chuchu com bastante água. Sério, é low carb, gente. Cozinha com bastante água. Daí você bate no liquidificador com água e tudo. Ele já tem um pouquinho mais de água, né? E coloca pra refogar ali com franguinho, com uma carne moída, gente, fica uma delícia. Ele é muito democrático, ele pega o sabor que você colocar nele, o pobre do chuchu. Bem isso mesmo. É uma delícia. Não pode colocar também muita gordura, né? Queijos, creme de leite. Embutidos, né? Embutidos, né? Sim, você pode trocar o creme de leite pelo creme de ricota, que é baixíssimo em calorias, em gordura, e pode estar usando. E eu acho que esses caldinhos também, eles podem ser levados para outra estação do ano, né? Óbvio que, de repente, numa temperatura mais elevada, a gente não vai querer um caldinho. Vai querer um caldo mais pro frio. Mais pro frio, né? Mas acho que, Exatamente. de repente, dá para começar um hábito novo para quem não tem esse costume, né? Sim. E quem não gosta da cabotiá, tem alguma outra saída, algum outro caldo? E tem o chuchu, que ela falou para a gente não brigar com ela. Pode ser uma sopinha mesmo, sabe? Com o caldinho do frango ali que cozinhou e legumes, bastante legumes, vagem, cenoura. Porque daí caldo mesmo, acho que fica mais gostoso o cabotiá. Eu sou meio suspeita, Agora, assim. eu particularmente, eu acho tenebroso pra mim quando eu vejo aqueles legumes boiando na água, que é aquela imagem de sopa, quando a gente fala sopa, eu né? gosto tanto. Eu adoro! Eu já sou daquelas que, independente do que eu colocar ali, nós vamos bater tudo no liquidificador. Caldo grossinho. Porque aí ele fica mais denso, mais grossinho. Aí, pra mim, tipo, eu recebo o melhor. Mandioquinha salsa. Fazer o caldo de mandioquinha salsa. Nossa, esse é muito gostoso. Né? A mandioca, a gente até entra. Se você vai proporcionar ali no prato a quantidade que você pode. Não vai fazer com uma costela gordurosa. Faz com a senha. Põe mais água. Coloca mais água. É bem isso. Vocês são mais do salgado ou do doce? Salgado. Eu sou doce, gente. Você, Mayara? Doce. Eu sou do doce também. Gente, olha, antes da gente ir pra sobremesa aqui, a Mayara depois tem uma receitinha aqui, ó, que pode casar com a festa junina, viu? Para aquelas pessoas que não querem abrir mão da salada, né, ali das folhas, né, dos legumes ali mais frios, mas o tempo tá gelado. Poxa, eu vou comer ali uma salada de folhas, né? Vou ter que colocar, de repente, um molhinho de iogurte, alguma coisa assim. Tem algum vegetal específico que dá pra gente fazer para comer, ou que seja um pouquinho quentinho, ou de repente cozinhou e deixa ali um pouquinho fora da geladeira? Existe uma dificuldade, né, de comer folhas cruas no inverno, né? Por Sim. ser gelado mesmo. O que eu falo? Tira da geladeira um pouquinho antes de servir, né? E coloca ali legumes mais salteados ali no azeite ou até assados em cima dessas folhas. Que daí vai ficar uma temperatura mais amena, né? Mas pode ser o brócolis, né? Refogadinho ali, cozido. Pode ser uma couve refogadinha até no azeite, né? Sem pouca gordura. Você coloca um pouquinho de azeite. Gente, colocar a couve ali lá, né? Ela refoga. Assado também, né? Assado, gente. Eu coloco tudo assado, né? Ai, é bem gostoso fazer aquela assadeirona de legumes. Super, você coloca tudo num lugar só, põe no forno, Gente, depois é só. Tudo dá pra assar. Quiabo, beterraba. A beterraba fica perfeita assada. E assar, acho que faz a coisa prática, né? Sim. E eu falo, assa, coloca na geladeira e vai comendo 2 dias, Sim, né? sim. Mas o molhinho também ajuda, né?
Sim. Então dá pra fazer um molhinho ali com iogurte, dá pra colocar um pouquinho de páprica, eu gosto de colocar uma mostarda, né? Dá pra colocar um pouquinho de mel, dá pra colocar, dá pra fazer. Eu falo, se você não sabe comer salada, se você não gosta de comer salada, porque se você não sabe comer. Porque se você deixa algo ali, gente, cozinha grão de bico e joga na salada. Fica bom. Fica quentinho, né? E você faz um bowl ali, que a gente chama de um bowl de salada, bem gostosinho e quentinho, né? Tá? Tem opção. Só não dá pra deixar de comer, Não que é dá pra importante. deixar de comer. A gente vai agora pra sobremesa. Doutora, por que a gente estava falando aqui antes de começar o episódio de como aumenta a nossa vontade de comer aquele docinho a mais, né? Por que o nosso corpo, ele dá esse alerta? Eu quero só vou comer um quadradinho de chocolate, quero mais um. Por quê? O que acontece no nosso organismo? Justamente por essa tendência de acumular calorias, né? A gente busca esses alimentos e entre eles o doce. A gente busca alimentos que nos confortem, que aumentem nossos hormônios de bem-estar, porque eles estão um pouquinho mais baixinhos nessa estação, por conta da luz solar, que a gente acaba ficando um pouquinho mais recluso. Então a gente busca esses hormônios de alguma outra forma. Uma delas nós comentamos aqui, que é muito interessante, a atividade física, né? Então a gente pode buscar esses hormônios através da atividade física, né? Tanto é que todo mundo vai para academia de forma sofrida, mas quando volta agradecendo por ter ido, né? Passa o dia muito melhor, muito mais disposto, já tendo feito ali a primeira vitória do dia. E na alimentação é a mesma coisa, a gente vai buscar esse conforto, esse agrado, né? A gente se mima um pouquinho em relação a esses alimentos, buscando esses hormônios de bem-estar. Ô Nutri, e aí, tem alguma dica para esse docinho? Tem, mas antes, vamos observar o que é essa vontade de doce, né? Ela vem da onde? Ela vem de uma baixa ingestão calórica ao longo do dia, que são típicas das pessoas que não comem. Pula almoço, pula café da manhã, daí faz um lanchinho ali 3 horas da tarde. Gente, cada episódio que eu faço, eu vejo que eu tô toda errada. Isso eu consumo café demais, pulo refeições, né? E, enfim, a vontade de comer doce né? Então, pode ser uma baixa ingesta calórica ali ao longo do dia. Pode ser uma... Gente, essa é batata, tá? Baixa ingestão de carboidrato. Porque se você não dá energia pro seu corpo, ele vai pedir de forma rápida, né? E o açúcar de forma rápida. E eu falo assim, né? O paciente fala assim, tá, eu tenho vontade de comer doce todos os dias. Eu falo, você não tem vontade. Você criou um hábito. Porque quem come doce todo dia, eu não tenho vontade de comer doce todo dia. Eu tenho vontade de comer doce quando eu fico aqui 5, 6, uma semana sem comer. Mas todos os dias não. Então, observar, né? Se é uma falta de ingesta calórica ou se é uma falta ali de proteína ao longo do seu dia, ou se você criou um hábito. E a maioria das vezes é um hábito. Porque quando você pergunta qual é o horário que você tem mais vontade de comer um doce? Ai, depois do almoço. Ai, depois da janta. É então, aquele brigadeiro. É aquele brigadeiro, né? Mas, gente, eu falo assim, se teu 80% ele é feito com excelência, os 20% tá tudo bem, né? Nada de terrorismo alimentar, né? Tá com vontade de comer brigadeiro, vai lá fazer um brigadeiro de banana. Eu acho injusto, né? Nossa, nem tem gosto de brigadeiro, né, gente? Aí, coitado do brigadeiro. Então, se isso é esporádico, tá tudo bem você comer um brigadeiro. Agora, se é rotina, a gente precisa avaliar o porquê disso, né? Mas, gente, dá pra substituir muita coisa, tá? Não é pra falar de brigadeiro aí, de banana, não, né? Mas dá pra... uma coisa ótima fazer agora no inverno, de café da manhã, é o mingau de aveia. Muito pouco esquecido. Com banana. Coloca uma proteína, né? Aveia é rica em triptofano, vai aumentar o quê? A serotonina, que a Natália falou. O bem-estar. Fora que vai cuidar do quê? Do intestino. Porque inverno é um momento que a gente não toma água. Então, o hábito intestinal diminui muito. E a aveia, ela é ótima para constipação, né? Vai aumentar a saciedade, intestino, a gente mais feliz. E é quentinho, mingauzinho de aveia ali, que nossa mãe fazia. Coloca banana amassada, massa, banana, faz ali. Gente, perfeito. E frutas? Tá. E frutas, porque aí a gente tem uma endócrina aqui do nosso lado, né? Ela vai falar, mas meu paciente que tem diabetes não pode abusar de frutas. E frutas no inverno? O que é liberado, o que não é por vocês? Gente, eu não vejo, assim, restrição de frutas, sabe? Não. Isso é mais quantidade, né? Quantidade, variedade. Eu falo assim, a regrinha do 2. 2 frutas por dia, 2 proteínas boas por dia. Se você bater essa regrinha... Fechou, né? Repete a dica de novo, doutora. 2
regrinha dos dois. 2 frutas por dia, 2 proteínas boas no dia. É o mínimo que o nosso corpo precisa, né? E ele merece, né, gente? Sim, pensar. sim. Mas, ó, pensando ali em fruta, dá pra gente esquentar, cozinhar a maçã, né? Gente, eu adoro fazer a banana quentinha e coloca canela, eu coloco uma aveia, a aveia gruda ali. E dá pra fazer a pera cozida também, quentinha. Então, assim, se você não tem dificuldade de comer a fruta porque tá gelada, né? Tenta fazer ela mais quente mesmo. Eu não gosto de fruta gelada nem no calor. Então, fruta, pra eu comer em casa, são todas fora da geladeira. Só o mamão, depois que aí você corta, que tem que ir pra geladeira. Mas todas as outras eu não coloco, nem no verão. Eu não gosto. Então... Aí você come. Doutora Natália, e assim, independente da estação, né? A gente está falando muito aqui do inverno, como se manter em movimento, manter a saúde alimentar. Mas para a pessoa que tem uma propensão ali a diabetes, né? Tá no período pré-diabetes ou é diabética, tem frutas que são mais indicadas na alimentação do dia a dia, tem frutas que tem restrição, fala, não, essa você pode consumir, não entrar no terrorismo, mas assim, olha, vamos consumir com moderação. Eu nunca proíbo nenhuma fruta para os pacientes, tá? Esses pacientes que têm ali um diabetes, que precisam de um cuidado um pouquinho maior, o que a gente recomenda é cuidar das quantidades, né? Eu tenho pacientes que comem 5 laranjas por dia. Daí já não cabe, né? Então, por exemplo, comer uma fruta após a refeição não vai trazer tanto pico glicêmico quanto você comer ela sozinha ao longo da manhã ou ao longo da tarde. Então, oriento sempre o consumo com uma proteína ou uma gordura boa, como uma castanha, para trazer um pico glicêmico menor, né? E em relação à qualidade das frutas, as melhores são as frutas vermelhas, as que possuem mais gordura como coco, abacate, né? Principalmente morango, frutas vermelhas, as berries também são muito boas, porque elas têm baixa quantidade de carboidrato, né? As que têm um pouquinho mais, banana, laranja, a Tati pode falar um pouquinho melhor pra gente. Eu falo assim, né, que a fruta, ela nunca anda sozinha. Ela sempre tem que estar acompanhada, igual a Natália falou, de uma proteína, de uma castanha. E a fibra, a chia, o farelo de aveia, o psyllium, gente, né? Mesmo a banana, que ela pode ter ali um índice glicêmico um pouquinho mais alto, não deixar de comer, mas sempre comer com uma fibra, que vai ajudar a reduzir esse índice glicêmico dessa fruta. E assim, se a gente for parar para investigar a alimentação desse paciente, dificilmente o problema vai ser a fruta. Verdade. Tem muita coisa antes pra gente ajustar do que a pobre da fruta, né? Então, ela acaba levando ali uma má fama que não precisava, né? A gente consegue ajustar tudo, até o pão também, né? Em relação a isso, com quantidades, com os acompanhamentos. Nada é 0 ou 100. A gente precisa de um equilíbrio em tudo. Eu acho que a medicina evoluiu tanto, eu até fiz uma pergunta, porque meu irmão, ele tem um diabetes desreguladíssimo, né? E eu lembro, assim, uns 10 anos atrás, que a endócrino chegou cortando tudo. Corta carbo, corta fruta, corta isso, corta aquilo. Eu falei, gente, mas o que ele vai comer, então, a partir de agora, vai né? Mediar. O paciente entra ali um pouquinho em pânico, né? Então, acho que é importante ter esse esclarecimento, porque às vezes a pessoa acha que ela tem ali a diabetes ou tá pré-diabetes, tem que já sair cortando tudo. Acho que tem que entrar na onda mesmo de não ter o terrorismo, né? Sim, até porque é uma coisa que a gente não consegue manter no longo prazo, né? Cortar o carboidrato, isso mantido no longo prazo, é muito difícil o paciente conseguir manter. Então, por isso que é tão importante todo paciente ter esse acompanhamento nutricional. Eu sempre comento, vai no nutricionista, faça os seus cálculos, o cálculo da quantidade de proteína, porque esses pacientes, principalmente os pacientes diabéticos, idosos também, nós mulheres, principalmente após a menopausa, a gente tem uma tendência a muito baixa ingesta de proteína, né? E geralmente o paciente vai comer pão de manhã, aí um tiquinho de carne no almoço, né, com uma grande quantidade de arroz e feijão, à tarde é pão de novo, e à noite é um lanchinho, que pode ser uma bolachinha, uma torradinha, e aí como que fica o aporte proteico? Lá no chão. O que traz fome, é o que a gente comentou dos doces, né, que eu acho interessante a gente comentar isso também. É muito comum a gente pegar o perfil do paciente fala que faz tudo certinho ao longo do dia, e chega à noite e não
consegue seguir a dieta. Por quê? Não toma café da manhã, não faz um lanche da manhã, no almoço é um franguinho com uma saladinha e um tiquinho ali de arroz e feijão, muito pouquinho, né? Aí ao longo da tarde também come qualquer coisinha, belisca qualquer coisinha e chega em casa morrendo de fome, né? Então a gente precisa distribuir essas calorias ao longo do dia, precisa ter um cálculo para isso, essa dieta calculada, né? A gente acha que sabe fazer, mas não é bem assim, né? A gente precisa do auxílio do profissional. Sim, e tem que ter esse acompanhamento, né? Sim, com certeza. Endócrino e nutricionista, né? Para poder aí, a gente acha que a gente sabe fazer os cálculos, aí eu vou comer isso, vou comer aquilo, e acaba tendo alguma deficiência de alguma alimentação, né, de nutrição. Você já quer dar sua receita agora, festa julina? Porque assim, a gente estava conversando aqui como driblar, então, os doces desse período, né? Canjica, arroz doce, né? Paçoca, pé de moleque, doce de abóbora. Você quer dar sua receitinha de arroz doce? Fit? Dou minha receitinha. Você pega aveia, aí a quantidade vai depender do que o seu nutricionista falar. Eu coloquei aqui, eu posso. Aí coloquei leite desnatado, aveia, canela e eu comprei sachês de whey para facilitar meu dia a dia, e como eu já comprei o potão e não gostei, então uma dica para você também, vai, compra os sachês, vai conhecendo, vendo o que você gosta, o que você não gosta, e aí eu coloquei que é 30 gramas, né, um sachê de whey de beijinho, misturei tudo, gente, não fica bonito, mas fica bom, aí micro-ondas 2 minutinhos, depois ele vira tipo assim, como se fosse um arroz doce cremoso mesmo, e lembra muito o sabor. Ficou muito bom. Canelinha. Muito e bom. a Nutri tem mais alguma dica de doce julino? Gente, dá pra substituir, igual ela falou, né? Vai fazer uma canjica, usa o leite semi-desnatado ou até o desnatado. Troca o leite condensado por um leite de coco, né? Que é menos calórico, menos gorduroso. Dá pra fazer doce de abóbora com stevia, né? Em vez do açúcar. Ou até, né? Se você não é diabético, trocar um açúcar refinado por um demerara, também dá pra fazer, né? Dá pra fazer essas trocas, assim. Mas, igual eu falei, se o teu 80% tá tudo bem numa festa. Exatamente. E comer aqueles 20%. Né? É o equilíbrio, né? Uma vez no ano, né? Faz com equilíbrio, né? O problema é que não é uma vez no ano, né? A gente tem umas 15 festas em 2 meses no ano. 15 em 2 meses é bastante. Mas eu sempre falo, assim, a vida ela não pode ser extremo, né? Ninguém consegue ficar em dieta 100% do tempo por um período muito longo, né? Então, a gente tem que se permitir também, nesses momentos especiais, comer algo que goste, se permitir. E tá tudo bem. No outro dia, você vai voltar pra sua dieta, vai voltar pra sua atividade física. E a vida é feita desses momentos, né? Como a Tati falou, 80-20 é maravilhoso. Porque, assim, o problema não é quando você tem períodos de exceção, mas sim quando você traz essas exceções pro seu dia a dia, né? Ninguém nasceu, nenhum ser humano nasceu pra acordar tomando Coca-Cola e comendo fritura. E é o que a gente vem fazendo e que vem dando tantos problemas para os pacientes, né? Certo. Gente, o bolo de milho é só milho. Você não precisa colocar farinha, né? E você troca o açúcar ali ou para uma stevia que vai para forno e fogão, aqueles adoçantes de cozinhar mesmo, até um demerara. Mas o bolo de milho é totalmente típico da nossa época agora e ele não vai farinha. E é uma delícia, né? Nossa, é uma delícia, né? E a gente estava falando aqui em hidratação, né? A gente acaba abusando um pouquinho, doutora, de bebidas mais quentes, os chazinhos, né? Quem gosta, eu não consumo leite, porque eu realmente não gosto. Não porque conta de intolerância, mas ou um chocolate quente, né? Ou cappuccino, né? Essas bebidas mais quentes, elas servem para hidratar o organismo ou a gente tem que manter aquele hábito, a rotina de realmente tomar água? Em relação aos chás, depende, né? Nós temos chás diuréticos também, né? Eu sempre oriento a tomar a água, tá? Então, fazer um cálculo ali entre 30 a 35 ml por quilo de peso de hidratação ao longo do dia, né? E trazer os chás, a água saborizada é uma opção. O paciente, não gosto de tomar água. Não sei como alguém pode falar isso, né? Mas, tem gente que não gosta. Então, saboriza a sua água, coloca um manjericão, uma rodela de laranja, ou
espremer um limãozinho. Com os chás, são ótimas opções. Nós temos opções mais diuréticas também, né? Só tentar nessas opções calóricas, como o cappuccino, como o chocolate quente, né? Que são opções que acabam não sendo tão interessantes nesse momento, porque trazem uma caloria que a gente poderia estar consumindo um alimento, dando muito mais saciedade, trazendo um volume alimentar para esse paciente que acaba sendo ingerido, como, por exemplo, a gente pode citar um copo de refrigerante adoçado. Aquilo traz uma caloria que não vai te saciar, pelo contrário, vai te trazer mais fome, né? E é algo que a gente acaba não contabilizando. Aí chega o paciente no consultório falando que come pouco, mas ao longo da tarde ele tomou um copo de cappuccino ou um chocolate quente, né? Então são calorias que poderiam ser transformadas em alimentos de verdade. Isso a gente tem que cuidar bastante. Não substituir mesmo. Chá não substitui ingestão de água, né? A água, ela é necessária. E falando em músculo, a gente estava falando ali de musculação, 70% do músculo é formado de água. Se a pessoa não bebe água, como que vai ganhar músculo, né? Sim. Então, a gente precisa beber água para a parte intestinal, como eu falei, até para a fadiga, né? E, gente, já pararam pra pensar, às vezes tá com fome, vai lá, bebe um copo de água, era sede. Quantas vezes a nossa sede é confundida com fome? Exatamente. Né? Então, estar sempre atenta a isso. Estar sempre atenta. Então, água. Eu falo que tem que andar com a água, gente. Eu não tô com a minha garrafinha aqui, mas eu ando com a minha garrafinha. E como esse hábito muda. Domingo eu passei o dia sem minha garrafinha, gente, eu bebi 1 litro de água. Sabe, cheguei final do dia, tava com a boca seca. Eu falei, nossa, como faz falta. Tem aplicativos no celular que você te lembra beber água a cada 30 minutos. Né? E é um hábito que cria. Eu confesso que esse ano minha meta foi melhorar minha gestão de água. E assim, foi da água pro vinho, né? Mulheres aí que querem ter colágeno, beber água. Olha, né? eu sou suspeita, porque a minha garrafinha tá sempre ali. Eu deixei a minha no carro, mas eu tô sempre. A minha tá ali também, escondida, porque eu só ando com a minha garrafa também. E tem algum exercício falando de músculo, né, recomendado pro inverno, né, mais recomendado, né? De repente choveu, vou deixar de fazer minha caminhada, fazer minha corridinha. Tem exercícios que são mais recomendados no inverno? Acho que a regra é mexer o corpo, né? De qualquer forma. Colocar uma música, dançar, fazer atividade em casa, um alongamento em casa, né? Eu acho assim, não tenho recomendado, mas aquilo que realmente você vai ter uma constância, né? Vou fazer musculação, mas eu não gosto de musculação. Então, não vai ter constância naquilo. Treino bom é treino que você faz, né? Mas se a gente for indicar um treinamento... É a musculação, né, Tati? Não tem nenhum exercício que substitua a musculação. Em termos de aumento de massa muscular, de longevidade, de melhora da resistência insulínica, de melhora de perfil também do colesterol. Então, para todos os pacientes, o paciente que chega falando, doutor, eu corro 3 vezes na semana. Maravilha, vamos colocar uma musculação junto, vamos associar ali, porque nada substitui. O Pilates é muito interessante, fortalecimento, alongamento, mas não substitui o benefício da musculação. Claro, sempre com orientação, evitando cargas excessivas para não se machucar, né? Não é fazer qualquer coisa com qualquer movimento, mas o benefício dela é indispensável. É verdade. Eu acho que até pensando ali no futuro, a longo prazo, a questão da nossa mobilidade. Muito. Isso é comprovado, né? Comprovado. Para você conseguir levantar de um vaso, para você conseguir caminhar, prevenção de quedas. Então, a qualidade de vida na terceira idade, nos pacientes idosos, inclusive os idosos deveriam ser incentivados a fazer a musculação. É muito importante. Então, longevidade é igual a musculação. E já tem estudos até trazendo na parte ali de depressão, melhora da ansiedade, né? Relacionado com a musculação. Exatamente. Olha a importância, né? A gente acha que, de repente, esse bate-papo tá pegando só, de repente, pessoas mais jovens que querem só emagrecer, manter rotina, mas hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela tá com 52, né? E aí ela falou assim, eu falei assim, a gente começou a brincar, você tem medo de envelhecer, né? Eu não penso ainda no envelhecimento. Ela, eu comecei a pensar por esses dias, né? Falei, por quê? Ela falou assim, não quero depender de ninguém. Então, acho que é importante, né, ter esse reforço, esse incentivo, né, que vocês possam dar para quem está assistindo. De repente, um filho, poxa, tem que levar minha avó para uma academia, né? Tem que levar o meu pai, né? Enquanto isso pode evitar quedas nos idosos, né? Porque trabalha equilíbrio também, né? Eu atendo muito pacientes ali na faixa de 50, 40. A primeira pergunta que eu faço assim, você já fez atividade física? Principalmente musculação?
dela, não, nunca tanto. Aí agora. Corre que ainda dá tempo, né? Pela questão da osteoporose, prevenção de osteoporose, né? E eu falo assim, gente, musculação, a gente passa no lago lá, eu vejo todos aqueles idosos andando, né? Caminhando, assim, a gente vai ter uma geração de muito boa cognitiva, de muita boa cabeça, assim, né? Mas de pernas fracas. Sim. Né? Que vão andar de muletas. Então, olha, associar a parte aeróbica também, mas a parte de musculação, olha a longevidade que essa geração pode ter. Exatamente. A gente fala que constrói até em qualquer idade, na verdade, né? A gente tem que construir o nosso banco de músculos. Isso. Né? Para a terceira idade. Para chegar lá com uma autonomia, conseguindo fazer as coisas sozinho, evitando as quedas, como a gente comentou, é muito importante. E é muito triste ver um idoso com a cabeça super boa, lúcida, mas não ter coordenação motora, não ter fortalecimento das pernas. É muito triste. Quem tá lá nos 50, 55, que não começou a fazer ainda, dá tempo? Dá sempre. Nunca é tarde. Com certeza. Dá tempo. E aí vai ter que ser todo dia? Ou não, também já fica naquela loucura? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer todo dia, né? Essa carga aumenta? Na verdade, assim, a gente, o que é indicado, né, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física para um paciente não ser considerado sedentário, né? Então, eu sempre recomendo assim, vamos tentar pelo menos 3 vezes na semana? Doutora, eu não consigo ir todo dia. Tenta o máximo que você consegue, mas estabeleça um limite mínimo. Um limite mínimo de 2 vezes na semana. Perfeito, faça. Porque aí você começa a se estimular também com esse novo hábito. Tudo é questão de hábito. O mais difícil é você sair do zero, do sedentarismo, e começar a fazer uma atividade física. Então, para o paciente que está no sedentarismo e fale para mim, doutora, agora eu só consigo fazer caminhada. Ótimo, vá. Faça a sua caminhada, nem que seja 3 vezes na semana. Depois a gente vai pensando em aumentar essa intensidade da atividade física. E depois ele chega nas próximas consultas. Comecei a academia, viu, doutora? Eu fico super feliz, é muito bacana. E sabe uma coisa que eu tenho observado, pelo menos onde eu treino? Que eu treino bem cedo, 6:30 da manhã eu já tô lá. Às vezes, alguns dias eu vou até antes. E eu tenho percebido que de uns 3 meses pra cá, tem muitos idosos que estão fazendo musculação. Muitos. Legal. E é muito engraçado e bonitinho, porque eles vão em casal. Vai o marido, a esposa lá, que já deve estar casada há muito tempo, e eles vão lá fazer atividade física. E eu observo, né? E são atividades, claro, que o personal, que o professor da academia tá ali acompanhando, e que eles não ficam pegando aquele peso em exagero, porque o que importa é a mobilidade. Eles não estão ali pra ficar bombadão, né? Pode, se quiser também, não tem problema. Mas é mais pensando nessa qualidade de vida. Isso é uma coisa que eu percebi de uns meses pra cá. Na verdade, essa tendência à musculação, né, o estímulo da atividade física, ela vem com conhecimento. Cada vez mais estudos saindo com a comprovação desses benefícios e a popularização dessa atividade física. Se a gente for pegar há 30 anos atrás, quem que fazia musculação? Era muito difícil, era um nicho muito reservado. E hoje em dia a gente vê os idosos, a gente vê muito adolescente começando já na atividade física e gostando de praticar, tendo uma regularidade na atividade física, né? Então, é uma mudança ali de paradigma, cada vez mais academias abrindo, o que é ótimo, né? Isso é muito bacana. E é bom pra gente também, que aí começa a concorrência, cada vez tá num preço melhor. Exatamente, a qualidade né? Vai melhorando. Isso, exatamente. E eu acho que esse é o objetivo, é que nem a doutora Natália colocou aqui. Independente, né? Começar. Isso. Né? Seja 2 vezes por semana uma caminhadinha, até chegar no consultório e falar, Nutri, tô fazendo academia, doutora, tô fazendo academia. Acho que isso é super importante. De tudo aquilo que a gente está conversando, então, pensando nesses hábitos saudáveis, o que vocês recomendariam, assim, pra gente levar ao longo do ano, de manter, né? A doutora colocou aqui a meta da água, né? Da hidratação, né? O que de repente dá pra gente levar do inverno ali, esses cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, na opinião de cada uma de vocês? Com a alimentação, acho que comer mais proteína do que carboidrato, né? Eu falo do prato arco-íris. Quanto mais colorido o seu prato, mais saudável ele vai ser, né? Beber água. Acho que dormir bem inclui também, né? Inclui. Por favor, porque a gente precisa... Quão mal a gente dorme, né? A qualidade do nosso sono hoje caiu ali... absurdo, né? Então, melhorar o sono, cuidar do intestino. E como que cuida do intestino? Alimentação. E aquela clichê, né, gente? Desembalamentos.
E descascar mais. Descascar mais. Né? Comer comidas natural, né? Eu falo que... Por que nutrição funcional, né? Porque eu acredito que o alimento tem a sua função. Deus criou cada alimento com a sua função. E através do alimento a gente pode usar ele como nosso remédio, né? Então, fazer da alimentação o seu remédio. Né? Não descartando o tratamento, Deus me livre, né? O tratamento, ele é medicamentoso, ele é necessário, mas como a gente poderia evitar o medicamentoso se a gente comesse de forma mais natural, mais saudável, né? Açougue, né, Tati? Isso. E eu acho que é isso, menos fast food, né? Menos iFood e cozinhar mais, a gente, né, economiza, sabe, que a gente tá colocando ali no prato. Já que não vai sair tanto no inverno, então vamos cozinhar mais, né? Vamos fazer marmitinhas ali pra semana, a organização também faz parte da alimentação, né? Se você acorda e você fala, hoje eu sei o que eu vou comer, é muito a chance de você sair do planejado é muito pequena, né? E na sua visão, doutora? Também gostaria de comentar algumas coisinhas a mais além da alimentação, né? Eu acho que a nossa rotina hoje em dia, ela é tão corrida, a nossa vida meio que vai atropelando a gente, né? Então, os dias vão passando, as semanas vão passando e a gente só vai dando conta, só vai fazendo checklist ali. Então, é filhos, é trabalho, é cuidado da casa e a gente vai meio que se esquecendo e as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e quando a gente vai ver, a gente tem que lidar com uma resistência insulínica, um pré-diabetes, uma hipertensão, uma alteração de colesterol, tá? Então, o que eu sempre falo para os pacientes? Para um pouquinho, olha para a sua rotina, para a sua vida e vê o que você pode melhorar no básico, que é o que a Tati estava falando aqui. A gente tem que olhar para o básico, né? Hoje em dia a gente vê muita gente olhando para a cereja do bolo, né? Para o suplemento, para o que eu posso tomar para ser mais produtivo, mas aí você vai ver a rotina é aquela loucura. Então, falando do básico, durma bem, durma cedo, faça uma higiene do sono, tenha um horário para dormir, né? Não vá dormir com o celular na mão ou a televisão ligada, aí eu só durmo quando o sono vem, não é assim que as coisas funcionam. Tem muita produção hormonal no período noturno, quando você está nesse sono mais profundo, né? Então, em relação ao sono, cuide do seu horário de sono. Por quê? Vamos supor, o paciente que dorme da 1 às 9 é totalmente diferente do paciente que dorme das 10 às 6. A quantidade de sono é mais ou menos parecida. Mas a qualidade do sono, a sua produção hormonal, como você desperta no dia seguinte, é completamente diferente, né? A gente acha que não, eu sou mais noturno, mas faz toda a diferença. A gente comentou em relação ao café também, evitar a cafeína ali no período da tarde, a cafeína demora para sair do organismo, então deixa ela no máximo até ali após o almoço, depois deixa de lado, toma outros chazinhos, né? Cuide da sua alimentação, descasque mais, desembale menos, né? Alimentos de feira e açougue, tá? A gente tem que priorizar a nossa alimentação em relação a isso, né? De comida de verdade, né? Falando assim, de modo grosso, não precisa nem pensar em quantidades, mas coma comida de verdade. Depois a gente vai refinando as coisas. Eu falo isso muito para os pacientes, né? Tira o grosso, tira o que você sabe que faz mal, né? E em relação à atividade física também, comece, né? Porque a gente tem uma máxima que, assim, a vida não vai parar para você fazer dieta e começar uma atividade física. E ela nunca para, né? Vão vir outras situações, vão vir outras questões e você vai ter que encaixar na sua rotina. Não tem jeito. Isso só vai te trazer benefício para o longo prazo, né? Então, são escolhas para onde a gente quer que a vida nos leve, para onde que o nosso barquinho da vida vai nos levar, né? Para uma escolha saudável, de atividade física, de cuidado com a alimentação, ou para um prazer imediato que no longo prazo a gente vai ter que lidar com as consequências. E se a gente não arruma tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que arrumar para cuidar da doença. Exatamente. Maravilhoso. Jesus. Forte, né? Forte. É verdade. Muito e bem. para quem está assistindo a gente agora e pensou, quero começar realmente um processo de emagrecimento, Bacana. ter uma rotina de vida mais saudável, escutei o que a Nutri falou, escutei o que a doutora falou. Por onde começar? Que profissional buscar? Por onde eu começo? Eu vou na Nutri primeiro, vou na endócrino, eu pesquiso no Google, lá na internet e começo de qualquer maneira. Qual seria uma sequência ideal? Existe, não existe?
Em relação a nutricionista ou endócrino, tanto faz, né? Como a gente comentou, são muito complementares. O trabalho de um não exclui o trabalho do outro, tá? Buscar na internet, sim, de fontes confiáveis, né? Hoje em dia a gente tem que filtrar muito as informações que a gente tem através da internet. Mas para quem busca esse acompanhamento, acho que muitas das dicas que a gente comentou aqui são válidas para colocar no seu dia a dia e busque um profissional. Dê esse primeiro passo, né? Então, pode ser pela nutrição, pode ser pela endocrinologia, tá perfeito, né? Mas busque essa melhora, tá? Isso já é uma dica de ouro aí. Certo. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer, né? Eu preciso de ajuda. Sim. E eu preciso ser cuidada, igual a Natália falou. A mulher, ela cuida de todo mundo, né? Da casa, do marido, dos filhos, às vezes dos pais, que já têm idade já avançada. E quando vê, tá lá, né? Sem ser cuidada. E é igual aquela história do avião, né? Você entrou no avião, que a Carol Mostra fala, primeiro a máscara em você, né? Eu trabalho com mulheres, então eu falo assim, posso cuidar de você? Né? Então, se enxergar que eu preciso ser cuidada. Né? E isso também é um autocuidado e não é egoísmo, né? De forma alguma. E eu falo que uma mulher, né, bem cuidada, ela cuida melhor do seu casamento, da sua maternidade, da sua profissão, né? Sim. Isso como reflete. Acho que é primeiro dar o primeiro passo e reconhecer que você precisa de ajuda. Exatamente, né? E que tem pessoas como vocês dispostas a ajudarem, né? Exatamente. Porque a gente, às vezes, sozinha, a caminhada ela se torna um pouquinho mais difícil, né? Mas tendo um profissional ali, com uma escuta que te acolha, que te traga realmente aquele conforto e te dê um norte, uma orientação, né? Que às vezes as pessoas, elas acham que elas vão buscar um profissional médico, um nutricionista, um profissional da área da saúde. A dieta vai ser muito radical, ou vai ser muito caro, mas acho que hoje as coisas, elas mudaram tanto, né? Que cada pessoa, ela tem ali o seu tratamento individualizado, né? Então, a gente tem que pensar muito e a gente bate muito nessa questão de qualidade de vida aqui, né? Eu costumo falar no começo da minha consulta, né? Eu falo que é um lugar que você pode falar o que você precisa falar, vai ficar entre a gente, né? E a primeira coisa que eu falo também, eu não sou fiscal do prato. Eu não tô aqui para te julgar. Eu tô aqui para pegar na sua mão e te mostrar o melhor caminho. Né? Eu acho que tanto a Natália também tem esse olhar acolhedor, né? De falar assim, mas espera aí, dá para fazer isso, vamos melhorar isso, né? Nada muito radical. E, gente, fazer dieta, risca essa palavra, fazer dieta. Rotina quando saudável. Você fala em dieta, você fala assim, isso eu não posso, porque eu tô de dieta. Vou fazer por 3 meses, depois eu paro. Né? Isso não existe. É realmente uma reeducação alimentar, é aprender a comer de forma saudável, né? Onde que a gente localiza vocês nas redes sociais? Eu peço para vocês deixarem os contatos de vocês. Tá. O meu é Tati Mendes Nutri. Acho que é só isso. Tati Mendes Nutri. Com TH? Sem TH? Sem TH, normal. Tati Mendes Nutri. Gente, procura lá. Isso, e o meu através do Instagram também, nataliaboareto.endócrino. O Natália com TH? Normal. Os dois sem TH, gente. Os dois sem TH. Gente, eu adorei. Eu acho que daria pra gente ficar conversando, fazer mais episódios aqui sobre emagrecimento e qualidade de vida, né? Principalmente. Eu quero agradecer demais a disponibilidade de todos vocês aqui, né, por esse bate-papo e deixar claro, ela, para você, gente, busque a ajuda de um profissional da saúde, busque a ajuda de um profissional médico, uma nutricionista, né? A gente sabe que hoje o emagrecimento, ele é algo fundamental para manter a nossa saúde no todo, como a doutora Natália colocou, como a nutricionista Tatiane Mendes colocou, atividade física, hidratação. E quando a gente vai acompanhar, se a gente sozinho vai longe, imagina junto, né, com os demais. A gente caminha muito mais. Então é isso, a gente se vê no próximo Saúde em Conexão.